Sejam muito bem... Nossa, é a primeira vez que eu errei a introdução. Sejam muito bem-vindos, meus amigos da Taverna do Rei. Estamos aqui na 27ª Bienal de São Paulo e recebendo quem? Fábio Babu, Ingrid Andrade e Eloá Picon. Aplausos pra ele, minha gente, pra eles. Uhul. Então, minha gente, como é colher os frutos desse sucesso todo? Porque, na moral, a gente está trazendo cada vez mais ordem paranormal aqui, nos quadrinhos, tanto o início quanto o Segredo da Floresta, e não para. A gente só vê a pilha assim, diminuindo de tamanho. Qual é a sensação de ter feito um trabalho que está sendo um sucesso? É muito legal, muito gratificante, mas ao mesmo tempo também é um trabalho de uma equipe muito grande, né? Sim. E começa desde o do Selbit, com a equipe dele, que criou o RPG lá em 2020, e todo mundo trabalhou na arte. Ele lá trabalhou na arte também, né, do RPG. E a equipe dos quadrinhos, tem também o Aquila, tem o Caio, enfim, Renan, é tanta gente que, enfim, que a gente queria que todo mundo estivesse aqui, né, pra celebrar, porque é um trabalho de uma equipe muito incrível. Pô, que legal. Sim, é muito legal trabalhar com todo mundo, assim, tipo, realmente muito gratificante participar desse projeto. É um projeto incrível, eu amo RPG, então, assim, é muito legal. E é realmente uma grande equipe, nossa. Só da HQ são quantas pessoas? Tipo... Acho que são 13 pessoas. Sim, 13. Nossa, e o do RPG também, tipo, normal, assim, também tem uma galera, então... É muito incrível, eu adoro fazer parte disso. Da hora. É muito incrível, porque, tipo, era algo que eu era fã antes, aí agora eu trabalho, daí às vezes a ficha nem cai, só cai quando eu vejo, assim, pessoalmente. Não, e acho que a sensação de alegria é maior quando você é fã, não é verdade? Sim. Que a gente ama o negócio, de verdade. Não é um negócio, um business, né? É uma coisa que sai do coração, que é real, né? E é legal que elas vão tomando spoiler em tempo real da história também, né? Porque nem tudo é igual. Tem muita coisa que é diferente do RPG, né? No quadrinho. Sim. Então, né? Elas vão vendo assim, nossa... A gente foi passando mal junto. Não, o Pedro faz, eu fico tipo assim... E nesse processo todo, o que foi mais difícil, assim? Qual foi o maior desafio que vocês encontraram no processo de composição, do zero até o final? Eu acho que no caso do roteiro, o mais difícil é administrar coisas que no RPG funcionam muito bem. Que é, por exemplo, as quests, né? Quando os personagens têm que ir de um ponto A até um ponto B. Sim. E geralmente todos os personagens vão juntos e tal, e aí vão fazendo brincadeira, vão conversando. Mas no quadrinho isso muitas vezes não funciona, né? Porque no quadrinho você tem um espaço limitado, físico, né? Então pra pessoa ficar lendo, sei lá, 3, 4 páginas de um diálogo, acaba ficando muito cansativo, né? Real. Então a gente tem que fazer algumas escolhas, tirar algumas coisas, ou às vezes colocar alguns diálogos em outros momentos, né? Pra história ficar mais dinâmica, exato. Pra você? Sobre cores, assim, porque as cores na HQ, né? As cores tem que passar uma história também, né? Um sentimento. Então, acho que acertar nisso e, tipo, escolher cores que sejam mais certeiras, assim, sobre o que a página tá passando, às vezes eu fico, tipo, putz, o que eu escolho, sabe? Então, as cores são infinitas. Então, é muito difícil essa decisão às vezes, mas é muito legal fazer isso. Tipo, as faixas favoritas pra mim. Bom, no meu caso, às vezes é o cenário, porque eu gosto de detalhar bastante coisa, eu fico mó tempão naquilo lá, mas é algo que eu gosto. Isso não é necessariamente um problema, né? E o lance de trabalhar a equipe, vocês falaram que é uma equipe muito grande, e vocês pegaram esse trampo, assim, como um emprego de todo mundo trabalhando, começando no mesmo horário e terminando no mesmo horário? Ou, sei lá, a inspiração de um vem às 3 da manhã, e esse um às 3 da manhã vai e faz a sua parte, entrega pro outro no dia seguinte? Como é que vocês casaram isso? A gente casa, assim, o nosso escritório é o Discord, né? Então a gente fica lá trabalhando cada um no seu horário, no seu tempo, né? Muitas pessoas na equipe têm outros trabalhos também, né? Sim. Seja freela, seja trabalho fixo, a gente vai administrando aí, tipo, às vezes rola alguma coisa, sei lá, à noite, mensagem de madrugada, fim de semana, mas acho que isso é meio inerente ao trabalho artístico, né? Sim, real. É por isso que eu perguntei, porque o artista, ele tem aquela coisa da inspiração, e tem, lógico, tem a coisa do fazer. Assim, eu tô no freela, vou fazer esse negócio. E é sempre uma coisa muito não linear, não é? Então por isso que o porquê dessa questão de casar os horários e tal. E como eu trabalhei em equipe, deve ter sido um inferno. É bem difícil, mas é bem gostoso, porque assim, o tempo todo mundo vê todas as mensagens ao mesmo tempo, né? O tempo todo. Então, tipo assim, todo mundo opina também, fala, putz, gostei disso, não gostei disso, sabe? Não é uma coisa, é muito horizontal o trabalho assim. Sim, legal. Bem legal. E teve algum personagem que vocês gostaram mais de trabalhar? Cada um de vocês? O César, eu acho que eu pintei uma página dele com... Foi o pai, o Cris,
e o César. É uma página meio triste. É a infância dele, eu gostei muito dessa página. Então, assim. O Cris também. Eu pintei bastante coisa com o Cris, então acho que gostei muito de pintar ele, foi legal. Boa. Eu gosto também do César, mas eu gosto de desenhar também os monstros. Sim. Aí eu fico bastante ali também entre o Arthur. Aí eu gosto bastante. Pessoal, cuidado com ela gosta dos monstros, aí, ó. Olha a personalidade da garota. Eu gosto de desenhar. E você, velho? Eu acho que em termos de roteiro, eu gosto muito do que a gente fez com a dupla, com o Thiago e com a Alice, que são os protagonistas. A gente conseguiu expandir muito a história do RPG, né? Que o RPG ele mostra ali o que acontece durante o jogo, né? E durante aquele pedacinho da vida deles, onde eles se conhecem e vivem aquela aventura. Mas o quadrinho expande tanto para frente, que é todo o futuro que eles têm, né? E o passado também. Então a gente vê a infância deles, tem muita coisa Aprofunda legal. mais, assim, né? Bastante. Pô, que legal. E agora a pergunta que eu sempre faço aqui quando eu tô entrevistando o pessoal. Planos pro futuro. Vocês estão trabalhando em algo agora? Vocês podem falar? Eu não sei se a gente pode falar, sabia? Mas sim, mas estamos. Muito bom. Estamos. Ainda é No mesmo Ordem Paranormal. paranormal. Assim, Legal. entendedores entenderão, né? Boa, boa. Nada foi dito aqui, hein? Nada foi dito. Nossa, a ordem vai durar assim. Realmente, tipo, um projeto muito legal que sempre tá tendo coisa nova. O Celso adora criar coisas novas assim pra ordem, então. Pô, que legal. Não fala muito, mas. E algo me diz que os fãs vão adorar, né? Sim. Acho que sim. Espero. Estamos trabalhando para isso. Aí, então, minha gente, já sabem, né? Tem coisa nova vindo por aí. E se você curte Ordem Paranormal, ó, fica de olho nesse pessoal que ainda vão aprontar muito, hein? Curtiu esse vídeo? Dá uma curtida. Não assina o canal? Assina esse canal, dá uma badalada nesse sininho, manda pros amiguinhos e pras amiguinhas e vem com a Taverna do Rei. Uhul! Tchau, bebês! Valeu, gente. Gente, acabamos de sair de 2 horas de autógrafos aqui na Taverna do Rei, foi incrível. Obrigado a todo mundo que veio, foi muito legal. Obrigado, Taverna, obrigado, Jambô. Foi muito legal, incrível, valeu. Sim, valeu. Nossa, amei conhecer todo mundo, assinar várias HQs. Foi uma experiência, assim, que sempre é incrível assinar e conhecer todo mundo. E é isso, amei. Nossa, repeti um pouco aqui, mas enfim. Muito obrigada pelo carinho, pelo apoio e pela oportunidade. Um beijo. Eu queria agradecer o pessoal que veio aqui, mostrou muito carinho pela gente também. É muito da hora ver o pessoal pessoalmente e assinar e ver o carinho que eles têm pela obra e tal. E tenho muito a agradecer pela oportunidade de poder trabalhar em ordem também. É isso. Valeu, gente, brigadão. É isso mesmo, senhoras e senhores. Assinantes do canal da Taverna do Rei. Se não é assinante, aproveita e assina agora porque vale a pena, hein, bebê? Estamos aqui com Lilo Parra. Um prazer imenso. Seja muito bem-vindo ao Reino Encantado da Taverna. E vamos conversar um pouquinho aqui sobre quadrinhos nessa Bienal maravilhosa, 27ª Bienal de São Paulo. E que cheio de leitores ávidos por informações sobre leitura. Então, vou começar com uma que acho que você já deve ter ouvido muitas vezes. Por que quadrinhos, cara? Porque eu era ator. Eu era ator de teatro e fama, fortuna, mulheres. E eu quis largar daquela vida por uma vida de fama, fortuna e mulheres. Aí eu caí nos quadrinhos. Cara, interessantíssimo. Na verdade, quando eu saí do teatro, o quadrinho sempre foi uma grande paixão. Aí eu tava passando por um processo ali em casa, eu e minha esposa, né? A gente se afastou do teatro, éramos do teatro os dois. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Daí comecei a escrever sobre quadrinhos e quando eu vi, eu tava fazendo quadrinhos. Cara, que legal. E aí Você caí. trocou a arte pela arte. Sim, Isso aí. basicamente Não, foi isso. Quem tem a arte no sangue não vai se desvencilhar nunca, né, cara? E quadrinhos sempre foi a grande paixão da minha vida. Sim. Atuar era muito bom, eu gostava muito, mas eu sempre quis fazer quadrinhos. E de repente eu fiz. Fiz um, fiz dois. Maravilha. O quadrinho não é, de certa forma, uma maneira de atuar, só que é diferente? É diferente. O quadrinho... Quando eu atuava, eu contava histórias. Sim. Eu fingia ser outro. Sim. No quadrinho, eu finjo ser outro e eu sou outro. É Porque verdade. eu crio aqueles caras, né? Aqueles caras saem da minha cabeça. Então eu acabo sendo eles também. Sim. É uma experiência diferente do teatro, mas tem relação sim. Vocês têm aquela coisa do criador de sempre colocar um pouco de si nos personagens, né? Você põe muito de si ou você se camufla Eu muito? coloco tudo, Né? tudo, em tudo. Porque realmente é inevitável, não é É verdade? inevitável, inevitável. Quando você faz uma obra, você está falando sobre você.
Exato. sobre sua visão de mundo. Ah, você pode estar falando sobre marcianos, mas aqueles marcianos têm algo muito íntimo que é seu, Sim, claro. que é só seu. E aí você coloca aquilo, não tem jeito. E aí, quando eu passo o roteiro pro desenhista, o desenhista vai interpretar aquilo que eu escrevi. E ele também está colocando algo de si ali. Sim, exato. Então, o quadrinho é muito pessoal. Pode parecer que não, né? Falando de um cramulhão, de um demônio dentro de uma garrafa, Sim, né? De um velho trapaceiro. Todos eles são, de certa forma, sou eu. Todos eles, de certa forma, são o Gilmar. Né? Sim. Entendeu? Por causa dessa união toda. E a tua maior influência nos quadrinhos? Cara, Eu sei que dizer a maior é muito difícil. é muito Mas, difícil. sabe, sei lá, um top porque, 3. Nos quadrinhos, é muito estranho isso, porque eu li muitos super-heróis quando era jovem. Muitos. E durante anos, a fio ali, eu tinha meus ídolos. Sim. Will Eisner, Jack Kirby, Claro. mas no quadrinho, Flávio Colim. Maravilhoso. Flávio Colim é insuperável. O que ele faz, o que ele fez. Sim. Depois do Colim, cara, a Laerte. Sim. A Laerte, a produção dela do final dos anos 80, começo dos 90, eu era um adolescente, eu tinha 16 anos ali, 17 anos. Eu li aquelas histórias, a Insustentável Leveza do Ser, aquela das bruxas. Cara, eu li aquilo, pela primeira vez na minha vida eu falei assim, porra, dá pra fazer quadrinho no Brasil. Exato, é uma coisa tão mágica, né? O que ela fazia já naquela época era maravilhoso. Sim. Então, eu acho que ali você pode citar duas grandes influências da forma como eu escrevo. Sim. A outra, se for para citar alguém, vou citar Dias Gomes, que é do teatro. Sim, né? sim. Que é essa coisa do caráter popular, da coisa, né, do místico, do escamoteamento das situações. Eu acho que isso eu peguei do Mas teatro. o quadrinho como forma de escrita também está lado a lado, né? Com a literatura, vai chamar de literatura padrão. Sim, um roteiro de quadrinhos, ele se assemelha muito a um texto teatral. É muito próximo do texto teatral. E eu estudei muito teatro, eu fiz muito teatro, eu li muito teatro. Então, quando eu não dá pra se diferenciar disso, né? Não dá. Quando eu migrei para quadrinhos, foi assim natural. Eu nunca tinha escrito um roteiro quando eu recebi o primeiro convite. E eu escrevi o roteiro e o editor até perguntou na época, ele falou assim, de onde você tirou isso? Eu falei, cara, do teatro. Que legal. Do teatro. Eu escrevi um roteiro como se eu fosse escrever para teatro. O teu primeiro quadrinho foi publicado? Foi. Foi? Eu escrevia num blog, eu criei um blog na época chamado Gibi Rasgado. E eu fazia resenhas de quadrinhos. E as editoras começaram a me mandar coisas. Que legal. E aí, uma dessas editoras tinha um editor, né, ela tinha sido acabada de ser fundada, e eu já me correspondia com o editor através de e-mail. Sim. A gente já trocava muita ideia. Que era um roteirista chamado Wellington Serbeck, de Minas Gerais, de BH. E ele tomou a frente da Nemo. Ele falou assim, e aí, vamos fazer quadrinho? Olha que Porque legal. ele idealizou uma coleção ali para Nemo, a primeira leva das publicações da editora Nemo, que é a coleção Shakespeare em quadrinhos. Sabendo que eu era oriundo de teatro e gostando da forma como eu falava sobre quadrinhos, Sim. ele falou assim, cara, você quer fazer? Eu falei, quero. Que Fui louco. e fiz. E aí fiz um, fiz dois, fiz três. Quando viu, já tava vivendo disso. Já são 14 álbuns publicados. Que maravilha, cara. Bastante coisa. Desses 14, qual que você achou mais difícil de fazer? Mais difícil de fazer foi uma adaptação de A Divina Comédia, que saiu pela Príncipes em novembro do ano passado. Sim. Essa, sem recente. dúvida alguma, recente. Essa, sem dúvida alguma, foi a coisa mais casca-grossa que eu já peguei na vida. Porque é uma obra de uma outra pessoa, um clássico. Não, e é um clássico difícil. É É um sim. clássico difícil. Real. Então esse deu um trabalho, assim, acima da média. E o que foi mais vomitado, assim, que saiu? Tipo, Mas, brrr, fez assim. Tem Cara. algum que tenha sido desse jeito? o Cramulhão. Mesmo? O Cramulhão. O Caramba. Cramulhão, eu considero o meu roteiro mais divertido. Mais gostoso de fazer. Então, a gente começou a fazer esse trampo, escrevemos no PROAC, ficamos na suplência, mas eu continuei escrevendo. E quando, no ano seguinte, ganhamos um PROAC para poder finalizá-lo em 2018, ele já estava pronto. O roteiro já estava pronto. Caraca. Saiu assim de uma vez só. Nossa, é muito bom quando acontece isso, É né, muito cara? bom. Muito bom. Assim, pra quem é artista e já produz algo assim, sem sofrimento,
sem tanta dor de cabeça. Sim, o sofrimentinho deve ter, uma dor de cabeça aqui, outra aí tem, mas quando é assim, mais espontâneo, é muito gostoso, né, Sim, cara? e o Cremulha é uma comédia, a única comédia que eu fiz até hoje na E vida. fazer comédia é muito difícil, né? Muito. E eu atuava em comédia. Eu sempre gostei muito de comédia. Mas eu escrevo drama. Basicamente drama. E aí pintou essa coisa de trabalhar com o Gilmar. E o Gilmar tem essa comicidade no traço dele. E eu falei assim pra ele, vou escrever uma comédia. E aí eu escrevi. Então foi muito bom fazer. Essa é o meu roteiro, de todos os meus roteiros, é o meu roteiro preferido. E a pergunta que não quer calar, tem algo agora sendo produzido nesse momento? Tem. Pode falar ou é segredo? Vamos lá, tem uma adaptação de um clássico sendo feito para a editora Príncipes. Não posso falar qual clássico ainda, mas tá rolando. Eu tenho um roteiro na mão do Laudo, eu tenho um roteiro na mão do Marcel Bartolo. Com o Laudo eu já trabalhei em As Senhas de Charlotte. Sim. E com o Marcel Bartolo e o João Verdun e o Diabo. Tá. Eu tenho 2 roteiros curtos com eles para saírem pela Escafandro no ano que vem, provavelmente. Sim. E tô fazendo um roteiro pro Crisulo e vou fazer mais um pro Gilmar. Esse ano ainda eu finalizo mais um pro Gilmar. A produção tá a milhão, gente. Então, se vocês querem ver essas obras daqui pra frente, fiquem ligadíssimos nas redes sociais do Lilo. Acompanhe o cara, porque ele produz demais. E se você tá gostando desse vídeo, você faz o quê? Você dá um like. Se não assina o canal, assina esse canal. Manda, divulga aí pros amiguinhos, pras amiguinhas que curtem quadrinhos. E sejam muito bem-vindos ao Reino Encantado aqui da Taverna. Lilo, muito obrigado, velho. Obrigado a você. Bate-papo maravilhoso. Valeu. Gente, beijão. Tchau, gente.